Olá e seja bem-vindo ao Crônicas da Insônia. Antes de começarmos, um pedido: se ao final desta jornada você achar este trabalho ruim, se a narração falhou em te trazer calma e sono, então peço apenas uma coisa: deixe um comentário nos dizendo que horas são e de qual cidade você nos assiste. Agora, puxe sua coberta, ajeite bem esse fone de ouvido e vamos juntos flutuar por uma era de aço, sangue e sonhos despedaçados. Seu nome é Guts, e você não nasce em um berço. Você nasce sob uma árvore de enforcados. Seu primeiro som no mundo não é o choro em uma sala aquecida, mas um gemido fraco, abafado pelo vento frio que balança os corpos pendurados acima de você. Sua mãe, ela já está morta, enforcada, e você nasce de seu cadáver, caindo em uma poça de lama e sangue. Você é um bebê do azar, um filho da morte. E esta é como a sua história começa. Um bando de mercenários, liderados por um homem chamado Gambino, passa pelo local. A esposa dele, Cis, que recentemente perdeu o próprio filho, te encontra. Ela te vê, um pequeno milagre no meio do horror, e insiste em te levar. Gambino, um homem pragmático e supersticioso, reluta. Ele vê em você um mau presságio, mas ele cede à dor de sua esposa. E assim, você sobrevive ao seu primeiro dia, adotado por um bando de lobos. Sua infância não tem o calor de um lar. O acampamento de mercenários é o seu único mundo. Um mundo itinerante de tendas, lama, o cheiro de cavalos e o som constante de aço sendo afiado. Cis é a sua única fonte de calor humano. Ela te cuida, te alimenta, te protege da brutalidade dos outros homens. Mas a vida mercenária é impiedosa. Uma praga varre o acampamento e Cis adoece. Você a vê definhar, a febre roubando seu brilho, a tosse sacudindo seu corpo frágil. E então, ela morre. Você, ainda uma criança pequena, sente a sua segunda mãe, a morte, te abraçar. Gambino, que nunca te amou, agora te culpa abertamente pela morte dela. Aquele mau presságio que ele viu no seu nascimento, para ele se confirmou. A partir da morte de Cis, sua vida se torna um treinamento brutal. Gambino não te vê mais como o filho de sua esposa. Ele te vê como um investimento, uma ferramenta a ser forjada. Aos 6 anos de idade, ele coloca em suas mãos uma espada. Ela é pesada demais, desajeitada, quase do seu tamanho. Seus braços doem, seus ombros queimam. Todo dia, ele te força a treinar, a balançar aquele pedaço de ferro até seus músculos gritarem. Não há técnica, não há lições. Há apenas a ordem de ficar mais forte. Cada erro seu é punido com um tapa, um chute. Você aprende que a dor é apenas uma outra forma de respirar. Você aprende a lutar não para ser um guerreiro, mas para ser útil, para justificar o pão que come. Aos 9 anos, ele te leva para o seu primeiro campo de batalha. Não há nada que possa te preparar para o que você vê. É um moedor de carne. Um caos de gritos, de homens caindo, de sangue transformando a terra em lama. Você, pequeno e apavorado, se perde de Gambino. Um cavaleiro inimigo te vê, um alvo fácil. Ele avança, a lança apontada para o seu peito. E então, o instinto que nasceu com você, o instinto do sobrevivente, assume o controle. Você se esquiva no último segundo, e com sua espada pesada, num golpe de pura sorte e desespero, você atinge a perna desprotegida do cavalo. O animal relincha e cai, esmagando a perna de seu cavaleiro. Você se aproxima do homem caído, que grita de dor e raiva, e você o silencia. Não com ódio, não com fúria, mas com o vazio de quem faz o que precisa ser feito. Naquela noite, Gambino te joga uma moeda de prata, seu primeiro pagamento. Você não sente orgulho, sente apenas o frio do metal na sua mão. Você aprendeu a lição mais importante da sua vida. Neste mundo, sua vida vale o que sua espada pode comprar. Mas essa lição vem com um preço terrível. Em uma noite escura, no acampamento, um dos mercenários de Gambino, um homem chamado Donovan, se aproxima de você. Gambino, bêbado e desesperado por dinheiro, te vendeu para ele por algumas moedas. E naquela noite, você conhece a pior forma de traição. Um trauma que deixará uma cicatriz em sua alma muito mais profunda do que qualquer lâmina. Você não entende direito o que aconteceu.
apenas que o único homem que deveria te proteger te usou da forma mais vil. Para Gambino, você não era um filho. Você era um ativo, um bem. E naquela noite, ele decidiu liquidar o ativo. Vendeu seu corpo e sua alma. O pior tipo de reestruturação de dívida que um homem pode fazer. No dia seguinte, no campo de batalha, você vê Donovan. O trauma da noite anterior se transforma em uma fúria fria e silenciosa. Você o confronta. E com a mesma espada que aprendeu a usar para sobreviver, você o mata. É seu primeiro ato de vingança. E seu primeiro passo em um caminho de escuridão, do qual nunca mais sairá. Você não sente remorso, sente apenas um vazio frio, a confirmação de que não há ninguém no mundo em quem você possa confiar. Os anos que se seguem são uma névoa de batalhas e sobrevivência. Você cresce forte, sua habilidade com a espada se tornando notória no bando. Mas a tensão com Gambino só piora. Um acidente com um canhão durante um cerco arranca a perna dele, forçando-o a se aposentar do campo de batalha. Amargurado e aleijado, ele projeta todo o seu fracasso e ódio em você. Ele te acusa de ser a causa de seu azar, de ter roubado a sorte dele desde o dia em que nasceu. A atmosfera no acampamento se torna insuportável. Uma bomba relógio esperando para explodir. E ela explode. Numa noite de bebedeira, ele te confronta em sua tenda, os olhos vermelhos de raiva e álcool. Ele te acusa, grita, diz que você é um filho amaldiçoado que trouxe apenas desgraça. E então, ele te ataca com a espada. Você se defende. No caos da luta, no espaço apertado da tenda, sua espada encontra o corpo dele. Você sente a lâmina entrar, o calor do sangue dele. O homem que te criou, que te treinou, que te traiu, morre em seus braços, com uma expressão de surpresa nos olhos. Os outros mercenários ouvem a comoção. Para eles, você não agiu em legítima defesa. Você é um parricida. Você se torna o monstro que eles sempre acharam que você era. Ferido, caçado por seu próprio bando. Você foge. A fuga te transforma. Você se torna um mercenário solitário. Um jovem conhecido apenas pela espada descomunal que carrega nas costas. Você vaga de batalha em batalha, vendendo sua única habilidade, a capacidade de matar. Você não confia em ninguém. Não tem amigos. Não tem lar. Sua única companhia é o peso da sua lâmina e os fantasmas que te assombram no escuro. Você é um lobo solitário, marcado pela tragédia, em um mundo que só entende a linguagem da força. E é neste estado, neste ponto de sua jornada, que o seu destino está prestes a mudar para sempre, ao cruzar o caminho de um outro bando de mercenários, o bando do Falcão. Os anos se passam como estações no inferno, cada um mais frio e mais sangrento que o anterior. Você não é mais o menino assustado que fugiu de um massacre. Você é uma lenda sombria, sussurrada ao redor de fogueiras de acampamento e em tavernas imundas. O espadachim negro, um jovem demônio que empunha um pedaço de ferro grande demais para ser chamado de espada. Você luta por qualquer um que pague, mas não pertence a ninguém. A solidão é a sua armadura e o campo de batalha, o seu único lar. Você não luta por glória, luta porque é a única coisa que sabe fazer. Em mais um cerco, sob as muralhas de um castelo que nem se importa em saber o nome, você é a ponta de lança do exército defensor. Você se move pelo caos da batalha com uma eficiência brutal. Sua espada não dança, ela colhe. Cada golpe é um corpo que cai. Você vê o campeão do exército inimigo, um cavaleiro gigante chamado Bazuzo, e o desafia. A luta é curta, violenta e sem honra. Você sobrevive, e com a vitória vem o pagamento. Você recebe seu saco de moedas e se afasta do castelo, pronto para desaparecer de novo. Mas desta vez, algo é diferente. No seu caminho, 3 figuras bloqueiam a estrada. São membros do famoso bando do Falcão. Um deles, um homem com um rosto astuto chamado Corcus, zomba de você e exige seu pagamento. Você, cansado da batalha e sem paciência para ladrões, os enfrenta. Você é um só. Eles são 3. Mas eles não são como os soldados que você costuma enfrentar. Eles são rápidos, coordenados. Mesmo assim, sua força bruta e sua fúria te dão a vantagem. Você está prestes a terminar o serviço quando uma nova figura surge. É Casca,
a única mulher comandante no bando do Falcão. Ela se move com uma velocidade e precisão que te surpreendem. A luta com ela é diferente. Não é força contra força. É sua brutalidade contra a técnica apurada dela. Ela é menor, mas mais rápida, e por um momento ela quase te acerta de verdade. A luta é interrompida por uma voz calma, quase melódica, que corta o som do aço como seda. Já chega. E então, você o vê, Griffith. Ele cavalga em um cavalo branco, sua armadura prateada brilhando, seus cabelos brancos esvoaçando. Ele parece uma figura de um conto de fadas, um anjo no meio daquele campo de lama e morte. Todos os membros do bando do Falcão, incluindo Casca, param imediatamente e baixam a cabeça em um respeito absoluto e inquestionável. Ele te olha e seus olhos azuis têm uma intensidade que te perfura. Ele não vê um mercenário sujo. Ele vê algo que ele quer. Ele te oferece um lugar no bando do Falcão. Você recusa. Você não serve a ninguém. Sua liberdade, sua solidão, são as únicas coisas que você possui. Griffith sorri, um sorriso que não alcança seus olhos. Ele então te faz uma aposta. Um duelo. Se você vencer, fica com todo o ouro que ele carrega. Se ele vencer, sua vida pertence a ele. Griffith não te oferece um emprego. Ele executa uma aquisição hostil. Ele vê em você não um homem, mas um ativo valioso. Um recurso que a startup dele precisa para crescer. A sua liberdade e a sua espada são a empresa que ele quer comprar. E o duelo é a sua bizarra cláusula contratual. Ele não quer te convencer, ele quer te possuir. Você aceita o desafio. É um erro. Você avança com toda a sua força, o golpe de sua espada gigantesca descendo para esmagá-lo. Mas ele não está mais lá. Ele se move com uma graça sobrenatural, como uma pluma no vento. Ele é rápido demais. Você ataca de novo, e de novo, cada golpe cortando apenas o ar, enquanto ele te estuda, te mede. E então, ele ataca. Não é um golpe de força, é um golpe de precisão cirúrgica. A ponta da espada dele encontra um nervo no seu ombro, e uma dor elétrica e paralisante percorre todo o seu corpo. Sua espada, sua companheira, sua única amiga, cai de sua mão e se enterra na lama. Você cai de joelhos, derrotado, pela primeira vez em sua vida. Você perdeu. Você olha para cima, a dor e o choque tomando conta de você. Griffith está parado à sua frente, a espada apontada para você, o sol brilhando em sua armadura. Ele te olha de cima, não com desprezo, mas com um olhar de posse, de satisfação. Você é meu, ele diz. E a frase ecoa no silêncio que se instalou. Você, o lobo solitário, a força indomável, foi capturado. Você não pertence mais a si mesmo. Você agora pertence ao Falcão Branco, ao homem com um sonho que está prestes a se tornar o seu destino. E a sua maior maldição. Você acorda não com o grito de um capataz inimigo, mas com o silêncio estranho de um acampamento que agora é, supostamente, seu. A dor no seu ombro é um lembrete constante e latejante da sua derrota, da sua nova condição. Você não é mais um mercenário livre, vendendo sua espada para quem paga mais. Você é uma posse de Griffith, uma ferramenta em sua caixa. E cada olhar que você recebe dos outros membros do bando é um misto de desprezo pelo novato arrogante e um medo residual do monstro que eles viram lutar. Você está entre eles, mas nunca esteve tão sozinho. Sua integração no bando do Falcão não é suave. Ela é forjada no aço e no ressentimento. Casca, a comandante de olhar afiado, não faz questão de esconder o seu desprezo por você. Ela te vê como um animal selvagem, uma força bruta sem disciplina que ameaça a ordem que Griffith construiu com tanto cuidado. Durante os treinos, ela te ataca com uma ferocidade pessoal, usando sua técnica superior e velocidade para te humilhar, para te provar que força bruta não é tudo. Você se defende, e a luta entre vocês é uma dança de ódio e respeito relutante. Ela te odeia por ter a atenção de Griffith, e você a odeia por te lembrar constantemente que aqui você ainda não pertence. Sua primeira batalha como membro do bando é um teste. Você é colocado na vanguarda, na unidade de assalto, à ponta da lança.
A sensação é diferente. Você não está mais lutando apenas pela sua própria sobrevivência. Há homens à sua esquerda e à sua direita. Você ouve as ordens de Casca, os gritos de outros comandantes. Pela primeira vez, você luta como parte de algo maior, mas o seu instinto selvagem assume. Você avança, sua espada gigantesca abrindo um caminho de carnificina. Você quebra a linha inimiga sozinho, um demônio de fúria. Você garante a vitória, mas quebra a formação. Depois da batalha, Casca te repreende na frente de todos. O rosto dela uma máscara de raiva. Você luta como um lobo solitário, não como um soldado. Sua glória individual quase custou a vida dos homens ao seu lado. E ela está certa, mas as vitórias continuam. Batalha após batalha, você se torna o trunfo do bando do Falcão. A sua reputação cresce. Você não é mais apenas o novato. Você se torna o estripador de 100 homens. Um título que te é dado após uma batalha particularmente sangrenta, onde você, sozinho, segurou uma ponte contra uma centena de soldados inimigos. Os homens, que antes te desprezavam, agora te olham com uma mistura de temor e admiração. Membros como Judeô, com seu sorriso fácil e suas facas de arremesso, e o gigante Pippin, silencioso e forte, começam a se aproximar. Eles não se tornam seus amigos. A amizade é um conceito estranho para você, mas eles se tornam sua matilha. E pela primeira vez na vida, você sente um vislumbre de pertencimento. E Griffith, a relação de vocês se aprofunda. Ele te convida para a sua tenda à noite. Ela é diferente do resto do acampamento, forrada com tapeçarias e com mapas estendidos sobre uma mesa. Ele não te trata como um soldado, mas como seu principal ativo estratégico. Ele te mostra os mapas, explica as táticas, compartilha suas ambições. Ele está te fazendo um onboarding, te integrando não apenas na sua tropa, mas na sua visão de mundo. Ele te pergunta sobre sua espada, sobre sua força, com uma curiosidade genuína e analítica. Você, que nunca teve nada, está recebendo stock options em um reino que ainda não existe, e você se vê, perigosamente, começando a acreditar nele. Você se torna a espada dele, e ele se torna o seu sonho. Mas há momentos que te perturbam. Durante um cerco difícil, você vê Griffith sacrificar uma unidade inteira de seus próprios homens em uma manobra de distração para garantir a vitória. Ele o faz sem hesitação, com a mesma calma com que moveria uma peça em um tabuleiro de xadrez. Na celebração da vitória, naquela mesma noite, enquanto todos bebem e cantam, você vê o olhar dele, distante, frio, calculista, e você sente um arrepio. Você entende que para Griffith, todos vocês, até mesmo você, são apenas ferramentas, peças a serem usadas e, se necessário, sacrificadas em nome do seu grande e terrível sonho. 3 anos se passam nesta névoa de sangue e glória. Você não é mais o recruta desajustado. Você se tornou um comandante, com sua própria unidade de assalto. Sua fama e a do bando do Falcão ecoam por todo o continente. Vocês são a força de elite do exército de Midland, a chave para o fim da Guerra dos 100 Anos. Você tem respeito, tem um lugar, tem algo que se parece perigosamente com uma família. Você olha para a Casca e a rivalidade se tornou uma camaradagem complexa e profunda. Você olha para Griffith e o vê não apenas como um mestre, mas como um amigo. Mas no silêncio do seu acampamento à noite, você olha para a sua espada e uma pergunta começa a se formar na sua mente. Você é a espada dele, mas uma espada pode ter um sonho próprio? E o que acontece quando o sonho da espada não é o mesmo do seu mestre? 3 anos de vitórias te trouxeram até aqui, aos portões da fortaleza de Doldrey, uma fortaleza impenetrável, uma ferida de pedra na fronteira de Midland, guardada pelo lendário general Boscoggin e seus cavaleiros do rinoceronte púrpura. O exército de Midland
já quebrou seus dentes contra essas muralhas por um século. Para o rei e seus nobres, Doldrey é um beco sem saída, uma humilhação. Mas para Griffith, é um palco, o palco final para a sua ascensão. A batalha é a maior e mais brutal que você já viu. Você, como comandante da unidade de assalto, é a ponta da lança. Você lidera seus homens em uma carga furiosa, sua espada gigantesca cantando uma canção de morte. O caos é total, mas pela primeira vez, você se move nele com uma clareza assustadora. Você não é mais o menino assustado, você é a própria calamidade. O clímax é o seu duelo contra Boscoin. Ele é um gigante, um monstro de armadura e força, mas você o enfrenta. A luta é um embate de titãs, e você sai vitorioso, exausto, coberto de sangue, mas vitorioso. A queda de Doldrey eleva o bando do Falcão de meros mercenários a salvadores do reino. Vocês são heróis? A vitória é seguida por uma celebração no Palácio Real. É um mundo que te sufoca. Você se sente desajeitado em suas roupas formais. Um lobo em uma festa de ovelhas. Os nobres te parabenizam, mas seus sorrisos são falsos. Seus olhos cheios de desprezo pelo mercenário plebeu. A música é muito alta, as conversas muito vazias. Você precisa de ar. Você sai para uma varanda perto de uma fonte e é lá que o seu mundo se parte ao meio. Você ouve vozes. É Griffith conversando com a princesa Charlotte. Ele fala sobre seu sonho, sobre sua ambição. E então, a princesa pergunta sobre os homens dele, sobre você. E Griffith diz as palavras que se tornarão facas em seu coração. Ele diz que, para ele, um amigo de verdade não é alguém que simplesmente o segue. Um amigo de verdade deve ter seu próprio sonho, uma razão própria para viver, algo pelo qual ele lutaria até a morte. Um amigo deve ser um igual. E ele conclui, com uma calma cruel, que os homens do bando do Falcão são seus companheiros valiosos, suas ferramentas preciosas, mas não são seus amigos. As palavras dele não são uma faca, são piores. Elas são um aviso de despejo para a sua alma. Você, que pensava ter finalmente encontrado um lar, uma família, um amigo, descobre que você mora de aluguel no sonho de outro homem. E o contrato acabou de ser rescindido sem aviso prévio. Tudo o que você fez, cada batalha, cada cicatriz, cada vida que você tirou, foi na condição de uma ferramenta, uma espada leal. Mas para ser amigo dele, para ser o igual que ele descreve, você precisa ter o seu próprio CNPJ, o seu próprio sonho, a sua própria razão de existir fora da sombra dele. O resto da festa é uma névoa. Os elogios dos nobres soam como insultos. A música soa como um lamento fúnebre. Uma clareza terrível se instala em sua mente. Você passou sua vida inteira balançando a espada de outros homens. Primeiro a de Gambino, agora a de Griffith. Você nunca parou para se perguntar o que você mesmo queria. Para se tornar o amigo de Griffith, o único homem que você já respeitou, você precisa, paradoxalmente, abandoná-lo. Você precisa sair pelo mundo, sozinho de novo, para encontrar esse sonho que você nem sabe se existe. A decisão é tomada. É a decisão mais difícil da sua vida. Você comunica a sua partida para Casca, para Judô. Eles não entendem. Eles te acusam de traição, de egoísmo. O que mais você quer? Eles gritam. Nós vencemos, estamos no topo. Mas eles não ouviram as palavras na fonte. Eles não entendem que você não está fugindo da glória. Você está fugindo da sua condição de ser apenas uma espada. Você precisa provar para Griffith e para si mesmo que você é mais do que a sua arma. A neve começa a cair sobre o acampamento, cobrindo a lama e o sangue com um manto branco e silencioso. É a manhã da sua partida. Você coloca sua armadura gasta, sua espada gigantesca nas costas. Você não está mais fugindo como um menino assustado. Você está partindo como um homem em busca de si mesmo. E você caminha. Caminha em direção ao topo da colina, onde sabe que Griffith te espera. A confrontação é inevitável. Você vai pedir sua liberdade,
e sabe que ele não a dará facilmente. Você está caminhando para o seu primeiro e único ato de rebelião contra o homem que é, ao mesmo tempo, seu mestre, seu amigo e o dono do seu destino. A neve amortece o som dos seus passos, transformando o mundo em um silêncio branco e frio. No topo da colina, recortado contra o céu cinzento, ele te espera. Griffith, ele não parece surpreso em te ver. Ele parece desapontado, como um rei olhando para sua joia mais preciosa, que de repente decidiu ter vontade própria e rolou para fora de sua caixa de veludo. O bando do falcão inteiro assiste à distância, figuras escuras contra a neve, sem entender o que está acontecendo. Você chega diante dele. O ar entre vocês é pesado, carregado de 3 anos de batalhas, de sangue compartilhado e de uma amizade que você agora questiona. Com a voz firme, você diz a ele que está partindo, que vai deixar o bando do falcão. O sorriso de Griffith não vacila, mas seus olhos se tornam frios como o inverno. Ele não consegue entender. Por quê? Ele pergunta, a voz ainda calma. Ele te lembra que o seu lugar é aqui, que você o pertence, que sua espada foi prometida a ele e ao seu sonho. E você se lembra das palavras dele na fonte. Você diz a ele que um amigo precisa ter seu próprio sonho e que você vai encontrar o seu. A calma de Griffith se quebra. Pela primeira vez, você vê uma fissura em sua fachada perfeita. Uma emoção que você não consegue nomear. Possessividade, fúria, desespero. Brilha em seus olhos. Ele saca a espada. Ele te diz que nada mudou desde o primeiro dia. Se você quer sua liberdade, terá que tomá-la da mesma forma que a perdeu. Em um duelo, a aposta é a mesma. Mas desta vez, não é apenas sua vida que está em jogo. É a sua alma. A luta começa. A neve voa a cada movimento. É uma dança que vocês dois conhecem bem, ensaiada em 1000 sessões de treinamento. Ele ainda é mais rápido. Sua esgrima é como a de um bailarino mortal. Cada movimento é elegante e preciso. Mas você mudou. Você não é mais apenas força bruta. Você aprendeu a ler os movimentos dele, a antecipar seus ataques. Você não está mais lutando para impressioná-lo ou para sobreviver. Você está lutando por si mesmo. Ele avança com um golpe que, 3 anos atrás, teria te desarmado. Mas agora, você o vê chegando. E em um movimento que choca a todos, que choca o próprio Griffith, você não tenta se defender. Com um grito que rasga o ar silencioso, você balança sua espada gigantesca com toda a força do seu corpo. Um arco de pura determinação. Não é um movimento de técnica, é um ato de vontade. Sua lâmina não encontra a dele, ela a espatifa. O som do aço da espada de Griffith se partindo ecoa pela colina. E então, silêncio. Ele está de joelhos na neve, desarmado, olhando para o cabo inútil em sua mão. Chocado, incrédulo, você venceu. Você fica de pé sobre ele, ofegante. Por um instante você poderia matá-lo, mas você não o faz. Você apenas diz, eu estou partindo. E você se vira. Você começa a descer a colina, dando as costas para ele, para o bando, para a única vida que você conheceu. Você ouve Casca gritar seu nome, uma mistura de raiva e desespero. Você ouve os murmúrios chocados dos outros, mas você não para. Você continua caminhando, passo a passo, para longe do sonho dele e em direção ao seu, ainda desconhecido. Cada passo na neve fresca é um ato de liberdade e de uma solidão que você não sentia há muito tempo. O que você não vê é o que acontece no topo da colina. Griffith permanece de joelhos, catatônico. A derrota, a humilhação, a perda o quebraram de uma forma que nenhuma batalha jamais conseguiu. Para Griffith, sua partida não foi uma demissão. Foi uma falência, uma recuperação judicial de seu próprio sonho. Você, seu principal ativo, se liquidou. E em um ato de desespero corporativo, de loucura, ele toma a decisão que destruirá tudo. Ele cavalga sozinho e febril
de volta ao castelo. Naquela mesma noite, em um ato de autossabotagem, ele entra nos aposentos da princesa Charlotte. Não foi um ato de amor, foi uma tentativa de alavancagem para preencher o vazio que você deixou. Um movimento para se agarrar ao poder que ele sentia estar escorregando por entre seus dedos. Ele é pego, o alarme soa. Os guardas o arrastam, nu e humilhado, para a presença do rei. A traição é imperdoável. O herói de Midland se tornou um traidor do reino. E assim, a noite termina com 2 destinos sendo selados. Você caminha sozinho em uma tempestade de neve, em direção a um futuro incerto, sentindo uma estranha mistura de liberdade e perda, sem saber da catástrofe que sua partida causou. E Griffith é jogado na masmorra mais profunda da Torre do Renascimento, para ser torturado e esquecido, seu sonho transformado em um pesadelo de dor e escuridão. O bando do Falcão, agora sem seu líder e sem sua espada, está marcado para a morte. A Era de Ouro acabou. 1 ano para o mundo é apenas mais um ciclo de estações, 4 voltas em um calendário esquecido. Para você, foi uma eternidade. 1 ano sozinho, com a sua espada como única companheira e o céu como único teto. O Guts que deixou o bando do Falcão com a neve caindo não existe mais. A neve daquele dia derreteu, e com ela, a sua última ilusão de pertencimento. Agora, você é apenas o espadachim negro, uma lenda sombria sussurrada ao redor de fogueiras de acampamento. Um demônio que vaga pelas terras selvagens, vendendo sua lâmina por algumas moedas e uma refeição quente. Sua vida é uma rotina de solidão e aprimoramento. Você vive na natureza, caçando seu próprio alimento, bebendo de riachos de água gelada. Você treina incessantemente, não mais contra outros homens em um pátio de armas, mas contra si mesmo, contra seus próprios limites. Você balança sua espada gigantesca contra árvores grossas, até seus braços gritarem de dor. Cada dia é um exercício de autossuficiência. A solidão é dura, brutal, mas de uma forma estranha ela te purifica. Longe da sombra de Griffith, longe do barulho do acampamento. Você começa, pela primeira vez, a ouvir seus próprios pensamentos. Você começa a entender o que significa ter um sonho, mesmo que o seu ainda seja apenas uma forma indefinida no horizonte. Mas enquanto você se encontrava, o bando do Falcão se perdia. Longe de você, a engrenagem do destino continuava a girar, esmagando tudo o que você deixou para trás. Sem Griffith, seu cérebro, e sem você, seu coração de batalha, o bando se tornou uma presa. Caçados como traidores pelo reino de Midland, que eles mesmos salvaram, os falcões são agora fugitivos. Você ouve os boatos em tavernas remotas, fragmentos de histórias que você se recusa a acreditar, que o bando foi massacrado em uma emboscada, que os poucos sobreviventes vivem como ratos, liderados por Casca. E o pior de todos os boatos, que Griffith, o Falcão Branco, o homem que sonhava em ter um reino, apodrece na masmorra mais profunda da Torre do Renascimento, torturado e esquecido. Um dia, em um acampamento de refugiados, o passado te encontra. Você vê um rosto familiar, Rickert, o jovem aprendiz de ferreiro do bando. Ele te vê e seus olhos se enchem de uma mistura de alívio e raiva. Ele te conta a verdade, a terrível verdade. Ele descreve a queda, a fuga, a desesperança. Ele te conta sobre a liderança relutante de Casca, que segura os cacos do bando com pura força de vontade. Ele te implora para voltar. O apelo dele não é uma ordem de um comandante. É o pedido desesperado de um sócio minoritário de uma empresa falida, implorando ao ex-astro para voltar e salvar o que restou. Você, que saiu para se encontrar, descobre que a sua demissão voluntária causou a falência de todos que você deixou para trás. O conflito te rasga por dentro.
Você finalmente encontrou sua liberdade. A liberdade de ser apenas Guts, de não ser a espada de ninguém. Você está em seu próprio caminho. Mas as palavras de Rickert, as imagens que elas conjuram, a de Casca lutando para liderar, de Judeau, Pippin e os outros vivendo como fugitivos, e a de Griffith, sofrendo em uma masmorra, te assombram. A lealdade que você pensou ter deixado para trás, a camaradagem forjada no fogo, tudo volta com a força de uma maré. Você é livre, mas sua liberdade foi construída sobre a ruína deles. E essa liberdade, de repente, parece vazia e egoísta. A decisão é tomada em uma noite solitária, sob as mesmas estrelas que testemunharam sua fuga 1 ano antes. Você vai voltar, mas desta vez é diferente. Você não está voltando para o sonho de Griffith. Você não está voltando por dever a um líder. Você está voltando por eles. Por Casca, por Pippin, por Judeau, pelos laços que você forjou no campo de batalha. Os únicos laços verdadeiros que você já teve. É uma decisão sua. A primeira decisão verdadeiramente sua, que te leva de volta para o bando do Falcão. Você não vai para servir, vai para salvar. Você vira as costas para a sua vida solitária na floresta e começa a longa jornada de volta, em direção ao último lugar onde você sabe que os remanescentes do bando podem estar se escondendo. A sua busca por um sonho próprio é interrompida por uma necessidade mais imediata: confrontar os fantasmas do passado. Sua jornada solitária acabou, e uma nova, ainda mais sombria e perigosa, está prestes a começar. A missão impossível de descer ao inferno para resgatar o homem cujo sonho quase te destruiu. Depois de semanas de viagem, seguindo rastros e rumores, vivendo como um animal selvagem, você finalmente os encontra. Não em um acampamento militar orgulhoso, com estandartes ao vento, mas em um esconderijo miserável, no fundo de uma floresta fria e úmida. Você vê a bandeira do Falcão, antes um símbolo de vitória e terror, agora desbotada, rasgada e pendurada em um galho, como a mortalha de um fantasma. A visão aperta seu coração. Este é o que restou do exército mais temido do continente. O primeiro sentinela que te vê, um garoto que você mal reconhece, deixa sua lança cair. O rosto dele é uma máscara de choque, incredulidade e, então, uma explosão de alívio. É ele! O garoto grita, a voz embargada. Guts, ele voltou. A notícia se espalha pelo acampamento improvisado como fogo em palha seca. Homens saem de suas tendas esfarrapadas. Homens que você reconhece, mas que parecem mais velhos, mais magros, com a desesperança gravada em seus rostos. Ao te verem, os olhos deles se acendem. É uma mistura complexa de alegria, ressentimento, esperança e raiva. Judeau e o gigante Pippin te recebem com um abraço rude de irmão, um alívio silencioso. Cortes te recebe com um insulto. Então o traidor decidiu voltar? Mas em seus olhos você vê a mesma alegria que ele tenta esconder. Mas então ela aparece. Casca! Ela se posta à sua frente, e a alegria frágil do reencontro se congela. O rosto dela é uma máscara de fúria e dor. Ela te culpa por tudo, pela prisão de Griffith, pela ruína deles, por cada homem que morreu desde que você partiu. Você, ela grita, a voz quebrada, isso tudo é sua culpa, se você não o tivesse abandonado. E então ela te ataca, a espada em punho. A luta não é um duelo, é uma explosão de dor e frustração. Você não revida de verdade. Você apenas se defende, aparando os golpes dela, sentindo o peso de cada acusação. Finalmente, exausta, ela te soca no rosto e você deixa o golpe te atingir. Você cai de joelhos na lama, aceitando uma parte da culpa que ela joga sobre você. O confronto termina não com uma resolução, mas com um soluço abafado dela, e o entendimento mútuo e doloroso da situação desesperadora
em que todos se encontram. Você vê o estado real do bando do Falcão. Eles não são mais um exército. São um grupo de refugiados, meio mortos de fome, vivendo de pequenos roubos e da caça. A disciplina se foi, a esperança está quase extinta. Mas a sua chegada, a sua presença física, a sua força inabalável, lhes dá uma centelha de algo que eles não sentiam há um ano: a possibilidade. Você, ironicamente, que os abandonou, se torna o pilar em que eles agora se apoiam. Naquela noite, ao redor de uma fogueira, eles te contam o plano. Resgatar Griffith. Eles te mostram um mapa rudimentar da Torre do Renascimento em Windham, a prisão de segurança máxima onde Griffith está sendo mantido. O plano é uma loucura, uma missão suicida, mas você concorda, porque no fundo você sabe que precisa. A infiltração começa em uma noite sem lua. A descida é por uma passagem secreta, uma antiga catacumba que leva para os níveis inferiores da torre. O ar é fétido, com um cheiro de morte e de umidade milenar. A escuridão é total, quebrada apenas pela luz trêmula das suas tochas. Esta não é uma operação militar. É uma gambiarra desesperada. Um plano montado com restos de esperança e informações duvidosas. Vocês não são uma força de elite. São um grupo de resgate improvisado, entrando no covil do inimigo sem nenhum plano de saúde ou garantia de retorno. Cada passo na escuridão é um ato de fé cega em uma causa que talvez já esteja perdida. As catacumbas são um labirinto de ossos. Você e os outros se movem em silêncio, o som de suas respirações ecoando nas paredes de pedra. Vocês encontram os horrores da masmorra, esqueletos acorrentados às paredes, prisioneiros que enlouqueceram em suas celas, o cheiro de tortura e desespero impregnado no próprio ar. A visão aumenta a sua urgência e o seu medo. O que eles fizeram com Griffith neste lugar? Que tipo de homem vocês encontrarão? Finalmente, vocês chegam ao nível mais baixo, uma única porta de ferro pesado, guardada por um único e velho carcereiro que dorme em uma cadeira. A eliminação dele é rápida e silenciosa. Vocês pegam as chaves. O som da chave de ferro, girando na fechadura enferrujada, parece um trovão no silêncio da masmorra. A porta range ao se abrir, revelando uma escuridão ainda mais profunda. Uma escada em espiral desce para as entranhas da torre. E lá de baixo vem um som fraco, quase inumano. Um som que faz o sangue gelar nas suas veias. Vocês estão prestes a encontrar o homem que um dia foi um deus, e não têm ideia do horror que os espera do outro lado da escuridão. A porta de ferro range e se abre, e o que sai daquela escuridão não é um som, mas um cheiro insuportável de doença, de carne apodrecendo, de excrementos e de desespero acumulado por um ano inteiro. É um cheiro que te faz engasgar, que te faz querer recuar, uma muralha invisível de podridão. Vocês levantam as tochas, e a luz trêmula e dançante finalmente corta a escuridão da cela, revelando o que está dentro. E o que você vê quebra algo dentro de você para sempre. No canto da cela imunda, encolhida, há uma figura. Você hesita em chamá-la de homem. É um esqueleto coberto por uma pele cinzenta e suja, marcada por cicatrizes e feridas abertas. Os tendões de seus braços e pernas foram cortados. Seus membros estão em ângulos antinaturais, inúteis. Sua língua foi arrancada. Em seu lugar, há apenas um buraco escuro e silencioso. O cabelo, antes longo e branco como a neve, foi tosquiado de forma grosseira, deixando falhas em seu crânio. E sobre sua cabeça, uma máscara de ferro, um capacete de tortura que esconde seu rosto. Mas os olhos, através das frestas do capacete, você vê os olhos dele. E você o reconhece. É Griffith. Um silêncio de puro horror cai sobre o seu grupo. Casca solta um som, um gemido que não é de uma comandante, mas de uma criança com o coração partido. Judeão e Pipim se viram, incapazes de encarar a cena.
Mas você não consegue desviar o olhar. Uma fúria como você nunca sentiu antes sobe pela sua garganta. Uma fúria tão quente que queima seu peito. Não é raiva de Griffith. É uma raiva do mundo, do rei, de todos que permitiram que isso acontecesse com o homem que você um dia seguiu, que você amou e odiou. Você se aproxima e, com uma gentileza que você não sabia que possuía, você retira o capacete de ferro da cabeça dele. O rosto que é revelado é o de um estranho, magro, envelhecido, com a dor gravada em cada linha. Mas os olhos ainda são os de Griffith, e eles te reconhecem. A missão de resgate se transforma em uma fuga desesperada. Você levanta o corpo quebrado de Griffith em seus braços. Ele é chocantemente leve, como um pássaro de ossos frágeis. Casca, com as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto, tenta limpá-lo com um pano e água de seu cantil. Vocês o envolvem em um manto, escondendo a visão de seu corpo mutilado. E então, o alarme soa. O som de sinos e trombetas ecoa pela torre. Vocês foram descobertos. A subida é um borrão de violência e desespero. Você não está mais pensando. Você se tornou uma máquina de sobrevivência. Com Griffith em um braço e sua espada gigantesca no outro, você se torna a vanguarda. Cada guarda que aparece no seu caminho é um obstáculo a ser removido. Sua raiga é o combustível e sua espada é a ferramenta. Não há estratégia aqui. Há apenas o modo de segurança de um sistema que entrou em colapso. Proteger a carga, eliminar as ameaças, é o único protocolo que resta na sua mente. Você se move pelos corredores estreitos como um demônio, sua lâmina cortando carne, osso e aço com a mesma indiferença. Vocês emergem das catacumbas para o caos da superfície. O resto do bando do Falcão está criando uma distração, lutando uma batalha perdida contra a guarnição do castelo. O reencontro é rápido, sangrento. Vocês colocam Griffith em uma carroça preparada para a fuga e começam uma corrida desesperada em direção aos portões da cidade de Windham. A cidade inteira agora é uma armadilha. Soldados atiram flechas das muralhas. Outros tentam bloquear as ruas. Sua carroça avança como um ariete, atropelando tudo em seu caminho. E então, vocês os encontram. Os lendários Cavaleiros do Cão Negro. A unidade de criminosos e assassinos de elite do rei, liderados pelo monstro conhecido como Wild. A perseguição que se segue é um pesadelo. A carroça balança violentamente, e você luta para proteger o corpo frágil de Griffith, enquanto Casca e Judô disparam flechas e facas contra os perseguidores. A fuga parece impossível. Vocês estão em menor número, exaustos e presos em uma armadilha mortal. Mas vocês conseguem, por pura sorte, força de vontade e o sacrifício de vários de seus companheiros, que ficam para trás para atrasar os inimigos. Vocês atravessam os portões e alcançam o campo aberto. A carroça corre em direção à floresta, deixando a cidade de Windham para trás. Vocês escaparam, vocês o resgataram, mas enquanto a adrenalina baixa e você olha para a figura silenciosa e quebrada ao seu lado, você entende a terrível verdade. Vocês resgataram o corpo, mas a mente, o sonho, o carisma, o homem que era Griffith, ficou para trás, para sempre, naquele porão escuro e fétido. A missão de resgate foi um sucesso, e ao mesmo tempo um fracasso absoluto. A esperança que sua volta trouxe ao bando do Falcão agora começa a se transformar em um novo tipo de desespero. Vocês têm o seu líder de volta, mas ele é apenas a casca de um homem, o fantasma de um sonho. A fuga termina, mas a corrida contra o desespero apenas começou. Vocês encontram refúgio em uma floresta densa e antiga, montando um acampamento precário longe das estradas principais. O som da perseguição desaparece, mas é substituído por um silêncio ainda mais aterrorizante, o silêncio do seu futuro desfeito. Vocês não resgataram seu líder. Vocês resgataram um fantasma. E agora,
Vocês são os guardiões de um túmulo vivo, o mausoléu ambulante de um sonho que apodreceu. A rotina diária se torna um pesadelo de cuidados inúteis. Casca se dedica a Griffith, com uma devoção que parte o coração. Ela o limpa, troca seus curativos, tenta alimentá-lo com uma papa fina, como se ele fosse um bebê, mas ele mal consegue engolir. Um dia, em um ato de esperança desesperada, ela coloca o cabo de uma espada na mão atrofiada dele. A espada, que antes era uma extensão de seu ser, simplesmente cai no chão com um baque surdo. Aquele som, o som do metal batendo na terra, é o som da verdade que ninguém quer admitir. O falcão nunca mais voará. A moral do bando, antes sustentada pela certeza da vitória, se desintegra. Os homens que te receberam com esperança, agora te olham com um desespero silencioso. Eles olham para a figura patética de Griffith e veem o fim. As conversas ao redor da fogueira morrem. Alguns começam a falar em desertar, em simplesmente desaparecer na noite. Para que lutar? Por quem? O sonho que os unia virou pó, e o que restou foi apenas um grupo de foragidos, cansados e sem propósito, esperando o inevitável. Você sente o peso de tudo isso em seus ombros. A culpa te corrói. Se você não tivesse partido, nada disso teria acontecido. Você olha para a Casca, cujo rosto forte agora está sempre marcado por uma tristeza profunda. Você olha para Griffith e vê o resultado direto de sua busca por liberdade. A liberdade que você encontrou custou a eles tudo. É um fardo quase insuportável. Você se torna o pilar de força do bando, mas por dentro você está ruindo. Numa noite, longe da fogueira e dos olhares dos outros, Casca te encontra perto de um riacho. A raiva dela se foi, substituída por uma exaustão que espelha a sua. E no silêncio daquela floresta, vocês finalmente se conectam. Não como rivais, mas como dois sobreviventes de um naufrágio. A dor compartilhada, a responsabilidade mútua por Griffith, a incerteza do futuro. Tudo isso derruba as últimas barreiras entre vocês. Naquele momento de vulnerabilidade, vocês encontram um no outro um breve refúgio, um calor humano no meio do inverno de suas almas. É um momento de ternura nascido da tragédia mais profunda. Mas Griffith, ele vê, de sua cadeira de rodas improvisada, ele observa. Ele não pode falar, não pode se mover, mas seus olhos ainda funcionam. Ele vê você e Casca juntos. Ele vê o bando do Falcão, o seu exército, a sua ferramenta para conquistar um reino, agora desmoralizado e liderado, na prática, por você e por ela. Para Griffith, seu corpo agora é uma estatal falida, uma estrutura que já foi poderosa, mas cujos sistemas entraram em colapso. Ele é um presidente sem poder, preso em sua própria sala, observando seus principais executivos, planejando o futuro da empresa sem ele. O sonho dele, a sua grande abertura de capital para a realeza, virou pó. E a humilhação, o desespero, a inveja do que ele perdeu e do que você encontrou, o consomem. Em um momento de desespero absoluto, ele age, usando a única parte de seu corpo que ainda obedece, sua boca. Ele morde o cabo de um pedaço de pau e o usa para empurrar as rodas de sua cadeira. Ele foge do acampamento, rolando descontroladamente por uma colina em direção a um rio próximo. É uma tentativa de suicídio, um desejo de acabar com a humilhação de ser um fardo, um fantasma inútil. Vocês o encontram na beira da água, caído, patético, chorando lágrimas silenciosas de frustração. E é ali, naquele momento de mais baixa degradação, que o destino intervém. Caído na lama, a mão dele encontra algo em sua bolsa, algo que ele carrega há anos. Oberhelit, o ovo do rei, um pequeno objeto com feições humanas distorcidas. E enquanto o sol começa a se pôr, pintando o céu com um vermelho doentio, quase como sangue,
O Behelat, que estava inerte, começa a despertar. Os olhos, o nariz e a boca do pequeno ovo se alinham em um rosto que chora lágrimas de sangue. E o mundo ao redor de vocês, começa a se distorcer. O eclipse começa. O céu não se torna vermelho. O próprio conceito de céu se desfaz. O mundo ao seu redor se torce, se dobra, se contorce como um pergaminho sendo amassado por uma mão invisível e divina. O chão sob seus pés se transforma em um mar de rostos humanos, esculpidos em agonia, suas bocas abertas em gritos silenciosos. O horizonte desaparece, substituído por um vórtice de escuridão e desespero. Vocês não estão mais na beira de um rio em Midland. Vocês foram transportados para o inferno, ou para um lugar muito, muito pior. Um lugar onde a lógica não existe e a esperança morre. Do centro do vórtice eles surgem, não caminhando, não voando. Eles simplesmente aparecem, a mão de Deus. 4 seres de poder inimaginável. Void, com seu cérebro exposto e sua capa de pele humana, o arauto do destino. Slan, a imperatriz da luxúria, com suas asas de couro de morcego e seu sorriso cruel. Ubik, a pequena criatura flutuante e tagarela que tece ilusões. E Conrad, a personificação da praga e da doença, cujo rosto é uma massa de tumores e pústulas. Eles não olham para vocês, olham apenas para a figura quebrada de Griffith. Ao redor de vocês, neste novo domínio de pesadelo, uma audiência se forma. Milhares de criaturas que um dia foram homens, mas que sacrificaram sua humanidade por poder. Os apóstolos, bestas feitas de pesadelos, um homem com a cabeça de um bode, outro que é uma massa de olhos e bocas, uma mulher com corpo de serpente. Eles se reúnem em um silêncio reverente, os demônios esperando pela coroação de seu novo mestre. Vocês, o bando do Falcão, estão no centro deste circo de horrores, pequenos, insignificantes e terrivelmente humanos. Uma imensa mão, feita dos mesmos rostos agonizantes do chão, emerge e ergue Griffith, colocando-o em um pedestal no centro de tudo. E Void, com sua voz que parece o som de lápides se arrastando, fala diretamente com a mente de Griffith. Ele explica a situação, que o sonho de Griffith como humano chegou ao seu inevitável fim, mas que agora ele pode nascer de novo, como o 5º anjo, o 5º dedo na mão de Deus. Para isso, no entanto, ele precisa oferecer um sacrifício de algo, ou alguém que ele ame profundamente. Void explica a transação com a calma de um burocrata do inferno. O sonho de Griffith, seu reino, exige um preço, e o Behelit, o ovo do rei, já escolheu a oferenda. E então, você sente uma dor aguda queimando em sua pele, em seu pescoço. Uma marca surge, uma marca de ferro em brasa. Você olha ao redor e vê a mesma marca surgindo em Casca, em Judô, em Pippin, em todos os seus companheiros. Vocês não são mais convidados para a coroação. Vocês são o pedágio, a taxa a ser paga para que Griffith possa cruzar a ponte da humanidade para a divindade. O seu sangue, sua dor, sua alma são a matéria-prima para o nascimento de um Deus. Todos os olhos, os dos demônios e os seus, se voltam para Griffith. A escolha é dele. Ele olha para vocês. Para você, Guts, sua espada, seu rival, seu único amigo. Para Casca, sua soldada mais leal, a mulher que o amava. Para os rostos dos homens que sangraram e morreram por seu sonho, você vê um flash de algo nos olhos dele. Seria dúvida? Seria remorso? Ou seria apenas o último vestígio de sua humanidade se extinguindo? O momento se estica por uma eternidade, e então ele sussurra uma única palavra. Uma palavra que sela o destino de todos vocês. Uma palavra que ecoará em seus pesadelos para sempre. Sacrifico. No instante em que a palavra é dita, o inferno se liberta. Os apóstolos, antes uma audiência silenciosa,
agora rugem em um frenesi de fome e êxtase. Eles descem sobre o bando do falcão como uma onda de garras, dentes e pesadelos. A carnificina é imediata e total. Você vê homens que lutaram ao seu lado por anos serem estraçalhados, devorados, esmagados. Você desembainha sua espada, um grito de pura fúria e negação rasgando sua garganta. Você luta. Você se torna um redemoinho de aço, cortando, mutilando, matando. Mas para cada apóstolo que você derruba, 10 outros tomam seu lugar. Você vê Pippin, o gigante gentil, se sacrificar para segurar um demônio e dar uma chance de fuga aos outros. Você vê Corcus, o cínico, ser pego e devorado enquanto corria, gritando em terror. Você vê Judô, o habilidoso, usar suas últimas forças para te dar uma chance de salvar Casca. E você vê Casca paralisada pelo horror, enquanto os demônios se aproximam dela. E no meio de tudo isso, você grita o nome de Griffith. Um grito que não é mais de um amigo, mas de um homem traído. Uma acusação lançada contra os céus que se fecharam sobre vocês. Seu sonho, o sonho pelo qual todos vocês lutaram, se revelou ser apenas o prefácio do seu pesadelo. Sua espada é um borrão de aço. Cada músculo do seu corpo grita em protesto contra a fadiga e a dor. Mas você não para. Você luta com a fúria de um animal encurralado. Não mais por vitória, mas por pura negação. Você se recusa a aceitar a realidade deste matadouro. Ao seu redor, seus amigos, sua família, estão sendo apagados da existência em uma orgia de violência demoníaca. O chão, antes feito de rostos, agora é um mar de sangue e corpos desmembrados. E no centro de tudo, o casulo em forma de ovo que contém Griffith começa a se abrir. Não emerge o homem que você conhecia. Emerge algo novo, algo perfeito, terrível e alado. Uma figura de escuridão polida, com um elmo em forma de falcão e grandes asas de couro negro. É Griffith, mas ao mesmo tempo não é. É a sua ambição destilada, despida de toda a humanidade. Ele renasceu como Fento, o quinto e mais novo membro da mão de Deus. Ele olha para o massacre abaixo com total indiferença, como um homem olha para um formigueiro. E então, ele desce. Ele não voa em sua direção. Ele não te dá a honra de um combate. Ele se move em direção à Casca, que está paralisada no chão. O rosto uma máscara de horror e confusão, olhando para o monstro que seu amado líder se tornou. Você tenta correr até ela, mas um apóstolo, uma besta com a mandíbula de um crocodilo, te agarra pelo seu braço esquerdo. Você está preso, imobilizado, forçado a assistir. E você assiste ao horror final. O ato que não foi feito para matar, mas para te quebrar. Fento, o ser que um dia foi Griffith, viola a Casca na sua frente. É um ato de poder, de dominação. Um ato para profanar a última coisa pura que restava no seu mundo. E é um ato direcionado a você. Cada grito dela é uma faca que te perfura a alma. Sua raiva se torna algo primordial, algo tão intenso que queima todo o medo, toda a dor. Você precisa chegar até ela. O apóstolo ainda te segura, as presas cravadas no seu braço. Sua espada está fora de alcance. Você grita, se debate, mas é inútil. Em um ato de fúria e desespero que transcende a própria lógica da sobrevivência, você leva seu próprio braço à boca e morde. Você morde sua própria carne, seus próprios músculos, com a força de um animal selvagem. O gosto de seu próprio sangue enche sua boca. Você ouve o som de seus tendões se rompendo, e com uma última torção, você arranca seu próprio braço, se libertando. Você se arrasta pelo chão de corpos, com o coto do seu braço jorrando sangue, deixando um rastro de agonia. Você só tem um pensamento, alcançá-la. Mas outro demônio te atinge, uma garra rasga seu rosto, e seu olho direito explode em uma dor branca e ofuscante. O mundo se torna uma névoa vermelha de um lado. A dor física é excruciante, mas ela é superada por algo mais forte, o ódio. Seu ódio por Griffith, por Femto,
se torna a única coisa real neste inferno. Ele não é mais um sentimento, ele se torna o seu novo sistema operacional. Um programa único, com uma única diretriz: matar. Todo o resto, dor, medo, amor, é apagado. E quando toda a esperança parece ter sido extinta, uma figura surge no meio do caos. Um cavaleiro em uma armadura que parece um crânio, montado em um cavalo demoníaco. O Cavaleiro da Caveira. Ele se move pelo inferno, como se pertencesse a ele. Sua espada cortando os apóstolos como se fossem feitos de papel. Ele não luta por vocês. Ele luta contra a mão de Deus. Vocês são apenas uma conveniência em seu caminho. Ele te alcança. Com um movimento, ele te joga, junto com o corpo catatônico e quebrado de casca, sobre seu cavalo. E ele começa a abrir um caminho de fuga através da horda de demônios. Você está em um estado de choque, a dor de seus ferimentos competindo com a dor em sua alma. Você olha para trás uma última vez e vê Fento flutuando no ar, observando sua fuga com uma calma e fria indiferença. Ele não te persegue. Ele já conseguiu o que queria. Ele te quebrou. O mundo se desfaz ao seu redor enquanto o Cavaleiro da Caveira te carrega para fora daquele domínio de pesadelo. Você sobreviveu ao eclipse, mas o preço foi tudo. Você perdeu seu braço, seu olho, seus amigos, sua comandante, a mulher que você amava e o homem que por um tempo deu um propósito à sua vida. Você está marcado, não apenas pelas cicatrizes em seu corpo, mas pela marca do sacrifício, que para sempre atrairá os espíritos da noite para você. Você não é mais Guts, o mercenário. Você é o sobrevivente, o lutador. E sua nova vida, uma vida de caça e vingança sem fim, acaba de começar. O mundo retorna, não como uma bênção, mas como uma agressão. O ar, antes rarefeito e cheio de gritos, agora é frio e cheira a pinho e terra molhada. Vocês estão de volta ao pé da Torre do Renascimento, no mesmo local onde tudo começou, horas ou uma eternidade atrás. O sol está nascendo, mas para você, o mundo nunca mais terá luz. O Cavaleiro da Caveira, seu salvador improvável, desaparece tão misteriosamente quanto surgiu, deixando você e Casca caídos na grama. Rickard, o jovem aprendiz, te encontra. Ele e o velho ferreiro Godot, que o acolheu. O rosto do garoto se contorce em horror ao ver o que restou de vocês. Ele olha para o seu braço amputado, para o seu olho destruído, para o sangue que cobre seu corpo. E ele olha para a Casca. Ela está fisicamente quase intacta, mas seus olhos estão vazios. Ela não reconhece ninguém. Sua mente, para se proteger do horror que testemunhou, se quebrou. Ela se tornou uma criança novamente, assustada e perdida. E o pior de tudo, ela tem pavor de você. Quando você tenta tocá-la, ela grita. Um grito animal de puro terror. A mulher por quem você lutou, a mulher que você amava, agora te vê como um monstro. Vocês são levados para a caverna de Godot, um refúgio de ferreiro escondido nas montanhas. Lá, você passa por um período de recuperação que é um inferno em si mesmo. A dor física dos seus ferimentos é uma companhia constante, mas ela não é nada comparada à dor em sua alma. Todas as noites você tem pesadelos com o eclipse. Você revive a morte de cada um de seus companheiros. Você revive a traição de Griffith. Você revive a violação de Casca. Você acorda gritando, o som ecoando na caverna. Godot, um velho cínico e bondoso, forja um novo braço para você. Não um braço de carne, mas de ferro negro. Uma prótese mecânica, pesada e fria, com um canhão escondido em seu interior. Ele também te dá a espada que estava encostada em um canto de sua forja. Uma arma que ele mesmo considerava um erro, uma monstruosidade. A Dragon Slayer é uma laje de ferro gigantesca, pesada demais, brutal demais para ser chamada de espada. Mas quando você a segura com seu braço restante, ela parece certa. Não é uma espada para um soldado.
é uma ferramenta de extermínio para um homem que declarou guerra ao próprio destino. E a guerra vem até você. Na primeira noite, você descobre a verdadeira natureza da marca do sacrifício, a cicatriz que queima em seu pescoço. Ela atrai os mortos. Espíritos, fantasmas e esqueletos se erguem da terra e atacam a cabana, atraídos pela sua presença. A marca do sacrifício não é apenas uma cicatriz, é um GPS para o inferno, um localizador que transmite sua posição para todas as criaturas famintas da noite. Você não tem mais direito ao sono. As suas noites agora são um terceiro turno sem fim, uma vigília constante contra os horrores que a sua mera existência atrai. Você passa a noite lutando, protegendo a cabana, protegendo a casca aterrorizada, que grita cada vez que um espírito se aproxima. E você entende, você não pode ficar ali. Sua presença é uma maldição, um farol que atrai o perigo para as poucas pessoas que ainda restam. Você precisa partir, mas você não pode levar casca com você para essa vida de caça noturna. A decisão é a mais dolorosa de todas. Deixar para trás a última pessoa viva do seu passado, para protegê-la de você mesmo. Você se prepara para partir. Veste roupas escuras, uma armadura de couro simples e joga um manto negro sobre os ombros. A prótese de ferro em seu braço esquerdo, a Dragon's Lair em suas costas. Você não é mais Guts do bando do Falcão. Aquele homem morreu no eclipse. O que nasceu das cinzas é outra coisa. O espadachim negro, uma figura de vingança, movida por um único propósito. Você se despede de Rickert e de Godot. E você se despede de Casca, que te olha com olhos vazios, sem reconhecimento. Você se vira e começa a caminhar para longe da segurança daquela caverna, para longe do último vestígio de seu passado. Você não está mais em busca de um sonho. Você está em uma caçada. Sua nova vida não é sobre viver, é sobre matar. Matar cada apóstolo que cruzar seu caminho em uma longa e sangrenta estrada que, você espera, um dia o levará de volta àquele que te traiu. De volta a Fento. A Era de Ouro acabou. A Era da Raiva começou. Os dias são para dormir, se é que se pode chamar isso de sono. Você encontra refúgio em cavernas úmidas, em ruínas de castelos esquecidos, em qualquer lugar onde a luz do sol não te encontre e onde você possa ficar de costas para uma parede. E as noites são para a caça. Mas você não é mais o caçador. Você é a isca. A marca do sacrifício em seu pescoço queima como uma brasa viva, um farol que chama todas as criaturas da escuridão para você. Sua vida se tornou uma guerra de um homem só, travada na fronteira entre o mundo dos homens e o dos demônios. Toda noite, eles vêm. Assim que o último raio de sol desaparece, você sente a temperatura cair e a marca começar a sangrar. Eles se erguem da terra, os fantasmas de soldados caídos, os espíritos de pessoas que morreram em agonia e demônios menores, atraídos pela sua alma marcada. Você desembainha a Dragon's Lair. A luta é um massacre. Você se move com uma fúria que não é mais humana. Sua espada gigantesca, cortando espectros e carne demoníaca com a mesma indiferença. Você usa seu braço de canhão. A explosão ilumina a noite e deixa o cheiro de pólvora no ar. Você luta até o amanhecer, até que o primeiro raio de sol os force a recuar. E você fica de pé, ofegante, coberto de sangue e ectoplasma, em um círculo de corpos. Seu próprio corpo é uma tela de cicatrizes. A cada noite, novas são adicionadas. Mas a dor física já não te incomoda. Ela é apenas um ruído de fundo, um lembrete de que você ainda está vivo. A verdadeira ferida está por dentro. A linha entre a sua raiva e a sede de sangue dos seus inimigos está se tornando cada vez mais tênue. Às vezes, no calor da batalha, você sente um prazer sombrio,
um êxtase na violência, e isso te assusta mais do que qualquer demônio. Você está se tornando o monstro que caça. Quando você precisa de suprimentos, você entra em uma vila. E você vê o medo nos olhos das pessoas. Eles não veem um homem, eles veem uma criatura da noite. Eles veem sua armadura negra, seu braço de ferro, seu olho perdido e a espada impossível em suas costas. Eles sussurram o espadachim negro e trancam suas portas. As mesmas pessoas que você, indiretamente, protege ao matar os monstros que as assombram. Te temem como se você fosse um deles. E você entende a profundidade da sua solidão. Você não pertence a lugar nenhum. Mas você não está apenas sobrevivendo. Você está caçando. Você segue os boatos. Onde quer que haja um demônio, um apóstolo, aterrorizando uma cidade, você vai? Você não vai para salvar as pessoas. Você vai porque cada apóstolo é uma pista, um degrau na escada que talvez, um dia, te leve até a mão de Deus. Você confronta um barão que se revela uma criatura com corpo de cobra. Ele ri da sua vingança. Para ele, o sacrifício do eclipse foi uma transação justa, um upgrade de carreira para Griffith. Ele vê sua busca não como justiça, mas como a teimosia de um funcionário demitido, que não aceita os termos da empresa. Ele não consegue compreender que você não está lutando por um sonho ou por dinheiro. Você está lutando contra a própria lógica de mercado do inferno. Você o mata, de forma brutal e difícil. E depois da luta, não há satisfação. Não há alívio. Matar um não muda nada. Não traz seus amigos de volta. Não cura a casca. Apenas revela que há incontáveis outros como ele. A sua raiva, o seu ódio, são um oceano sem fundo. E você está se afogando nele. A crônica termina aqui. Mas a sua história não. Você está de pé em um campo de batalha que você mesmo criou. O sangue de um apóstolo secando em sua espada. O sol está nascendo. E por um breve momento, os fantasmas recuam. Mas você sabe que eles voltarão esta noite. E na noite seguinte, e em todas as noites depois dela, você olha para a marca do sacrifício em seu pescoço. Ela nunca para de queimar. Ela é o seu estigma, a sua maldição, mas também a sua única razão de ser. Você não é mais um herói em uma jornada. Você é um homem em uma guerra de atrito contra o próprio destino. Uma guerra que você sabe que não pode vencer. Mas você ainda luta, porque é a única coisa que lhe resta. A luta, o esforço para se manter de pé contra uma maré de desespero, se tornou o seu único e terrível sonho. Você ajeita a Dragon Slayer em suas costas e começa a caminhar em direção ao horizonte, uma figura negra e solitária contra um céu vermelho sangue, o lutador. A sua jornada continua.